Bom, pessoal, esse vídeo será uma entrevista em relação à pessoa do poeta Fred Urbano Pereira. Poeta Fred Urbano, como começou esse gosto pela poesia? Começou, eu acho que... Eu posso dizer que começou mesmo quando eu entrei na adolescência. Apesar que quando eu era criança, eu já tinha interesse por ler. Mas, quando eu entrei na adolescência, lá com uns 12 anos, eu fiz uma releitura de um poema chamado Mãezinha Só Uma. E eu interpretei ele lá na escola Euclides Bueno Miragaia, né, porque eu morava em São José dos Campos. Era apenas 2 trechos, mas aí eu acabei improvisando mais. E, nossa, foi um momento de apoteose, né? Todo mundo gostou. Dali, eu comecei a ter mais gosto. Eu comecei a ler mais. Um dos poetas que eu lia bastante, apesar que apenas trechos no livro didático, era o poeta Gregório de Matos Guerra. Lia sempre, acho que por isso que eu comecei a ter gostado de literatura mais crítica. Agora, meu primeiro poema mesmo, eu escrevi em 1997. Quando eu estudava na escola do Otávio Gaspardiano, aí eu escrevi um poema chamado As Mil Faces de Fred Urbano, onde eu coloquei várias da minha experiência do teatro, muitos personagens que eu sou fã, eu me inspirei neles e fiz esse poema. E acabei até, por incrível que pareça, ganhei o meu primeiro concurso de poema, em primeiro lugar. E daí eu não parei mais. Em 98 escrevi um poema chamado Guerras, e em 1990 até 2000, a minha produção foi pouca, mas depois de 2001 aí não parei mais. Foi um poema atrás do outro. Bom, existe uma outra característica sua, que seria a pesquisa e a apreciação na biografia de vultos, né? O que te faz tanto pesquisar em vultos e qual é o seu intuito na pesquisa dos vultos de toda a história, seja internacional e brasileira? Poder divulgá-los e poder fazer com que eles não caiam no esquecimento. Porque tem um fato aqui no nosso Brasil, que é triste, né? Às vezes, os heróis caem no esquecimento. Depois, às vezes, é preciso que alguém aí faça uma minissérie ou um filme para fazer com que as pessoas conheçam ele. E não é assim. Não é preciso que emissoras façam filmes ou minisséries. Não. É legal, mas não é preciso isso. O que é preciso é as escolas mostrarem esses últimos. Está ruim às vezes esses ensinos, principalmente na história, eles mostram mais a crítica hoje do que a aplicação pelos vultos. Um exemplo foi uma vez que eu estava na escola e perguntei, não vou falar o nome da escola, né? Eu estava lá, mas não vou falar. Então, estava perto de uma criança e perguntei para aquela criança lá se ela conhecia o patrono da escola. Ela falou, não conheço. Sabe quem é aquele homem de terno, de bigode ali? Ele falou, quem é? É o patrono da escola. E ele não sabia. Então, o que me faz pesquisar isso é o interesse, a curiosidade e depois essa coisa que tem em mim de divulgação. Teve uma vez que eu fui comprar um livro, era um livro de filosofia de Nietzsche. Quando cheguei na loja, achei um outro livro com o mesmo preço de Matias Aires Ramos da Silva de Eto. É engraçado, pouca gente conhece esse cara, mas foi um filósofo do Brasil, paulistano, na época do Brasil colonial. E por incrível que pareça, é mais conhecido em Portugal do que no Brasil. Uma preocupação por falar em poesia, que é um gancho da literatura, que nós percebemos que houve estatísticas de que o brasileiro ele pouco lê, né? Ao passo que o brasileiro, houve uma pesquisa também de que o brasileiro ele é o primeiro país que mais acessa a internet, né? Quase empatado ou em segundo lugar com os Estados Unidos, mas por que pareça, ele é o penúltimo lugar em pesquisa científica, seja sobre pesquisa sobre doenças, pesquisa sobre biografias de vultos, né? Você acredita que a pesquisa de vultos deve ser realmente engrenada com os jovens? O que você acha que os jovens estão pensando? Como você encara a juventude de hoje com a sua perspectiva de trabalho? Eu acho que muitos desses jovens alguns não têm cérebro nenhum. Você vê,
O Brasil pode estar no ranking dos que mais acessam a internet. Mas às vezes eles acessam a internet apenas para bater papo, para ver vídeos no YouTube ou vídeos até pornô. Orkut, MSN. Agora, às vezes um professor pega e fala assim para um aluno: quero que você faça uma pesquisa sobre Maria Quitéria, heroína da independência do Brasil. Ora, o caboclo vai chegar lá, vai acessar na internet, vai passar aquilo pro papel, coloca uma capinha e pega pro professor, ele não vai ler. Com esse acesso tão fácil à internet, eles fazem isso hoje. E você vê, como um vídeo que eu estava vendo uma hora ali, sobre os adolescentes que foram obrigados a ouvir uma música erudita e não gostaram. O Antônio Barnabé foi lá e muitos detestaram, não gostaram de ouvir. Eles preferem ouvir Ivete Sangalo, preferem ouvir Bonde do Tigrão. Muitos preferem ouvir música lixo do que música boa. Agora, muitos desses jovens que dizem ser, digamos, roqueiros, alguns falam que, eu gosto de ouvir Ramones. Ora, mas estão ouvindo música de um vulto. Daqui 2 anos, Ramones já morreu. Então, eles estão ouvindo. Uns que dizem que gostam de ouvir Renato Russo, por exemplo. Ora, Renato Russo já morreu, a obra dele ficou. É muito simples depois eles pegarem e pesquisar. E às vezes isso vem a curiosidade. Se a gente começar a trabalhar isso com os adolescentes, fica melhor. Essa é uma proposta para as escolas. Vamos supor, se um adolescente diz que não gosta de ouvir Beethoven, Grieg, Chopin, Mozart, mas ele gosta de ouvir Renato Russo, o Cazuza, vamos pegar e fazer com que ele pesquise sobre esse pessoal. Até um outro fator interessante é que, trabalhando, a gente entrando no mundo deles, e fazendo com que eles pesquisem esses russos que eles gostam, vamos pegar os mortos, né, lógico. Eles vão ter curiosidade e isso vai fazer com que eles pesquisem mais. Eu tive uma experiência disso. Uma vez, eu conversando com uma menina, ela disse pra mim que não gostava de poesia. Eu falei, ok, você não gosta de poesia. Mas que música que você ouve? Que compositor você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir Renato Russo. Eu falei, tá bom. Pega o encarte do CD e leia as letras. Você vai estar lendo poesia. Isso. No outro dia ela chegou pra minha casa e disse, adorei a poesia dele. Fiquei pronto. Agora começa a ler Gregório de Matos Guerra, começa a ler Menor Seu Pique, você vai ver que são poetas do mesmo jeito. Espetacular opinião. Bom,